Olá, amigos e amigas de RPPS, eu sou o Jackson Secom e você está no canal Saber RPPS. E no vídeo de hoje vamos comentar sobre a atuação dos conselhos de RPPS, esse importante instrumento de governança existente em nossos institutos de previdência. Então você que é conselheiro de RPPS, te convido a ficar até o final desse vídeo, no qual terá muitos subsídios para a sua atuação como conselheiro de instituto. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaria de me apresentar. Eu sou o Jackson Secom, estou à frente do Saber RPPS, sou servidor efetivo de RPPS há mais de 10 anos, mais de 15 anos de experiências no mercado privado, tendo atuado em praticamente todas as áreas de RPPS, tendo a honra também de ter participado já por alguns anos como conselheiro fiscal. Consagro também algumas formações acadêmicas como administração, ciências contábeis, matemáticas, análise e desenvolvimento de sistemas e além de algumas pós-graduações também nessas diversas áreas, além da área de gestão. Passadas as apresentações, vamos entrar em nossa apresentação em si. Então, quais são os requisitos hoje para ser conselheiro de RPPS? A Portaria 1467 de 2022 estabelece alguns critérios básicos, entre eles 2 obrigatórios, que seria a ausência de condenações, de acordo com a 1467, e certificação obrigatória. E para subsidiar o nosso entendimento e também a legislação geral da maioria dos RPPS, trouxemos aqui 3 itens que seriam critérios fundamentais hoje para a elegibilidade dos conselheiros de RPPS. Alguns institutos estabelecem escolaridade como nível superior para a nomeação dos conselheiros. Outro item também é a idoneidade, ou seja, se apresentar com histórico ético comprovado para o exercício da função. Outro tópico importante é a conformidade legal, ou seja, não possuir impedimentos legais, como um conflito de interesse e outras situações que comprometam a independência da tomada de decisões por parte do conselheiro. A ausência de condenações, como assim está citado na Portaria 1467 de 2022, ou seja, não ter sofrido condenações criminais ou incidido em situações de inelegibilidade previstas no artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. Esse também é um dos requisitos para a elegibilidade do dirigente e também do gestor de recursos e membros do Comitê de Investimentos. Além disso, a maioria dos RPPS possui em sua legislação a indicação de conhecimento técnico mínimo na atividade financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria. Além disso, o conselheiro precisa ser indicado formalmente para poder atuar no RPPS, seja numa portaria do próprio instituto ou por um decreto emitido pelo chefe do Poder Executivo. Além disso, a própria Portaria 1467 traz que o conselheiro necessita possuir certificação por meio de processo realizado por entidade certificadora. Essa certificação profissional RPPS, que a maior parte de nós já fizemos, tem a honra e a felicidade de ter as 3 certificações, tanto no nível avançado de dirigente, nível avançado de gestor de recursos e comitê de investimentos e nível intermediário, que é a mais avançada para o nível de conselheiros. Uma certificação obrigatória para a atuação dos conselheiros no RPPS. Passadas essas considerações, trazemos algumas responsabilidades dos conselheiros. Os conselheiros hoje possuem uma atuação estratégica no RPPS, tendo em vista a sua importância do controle exercido dos conselhos, tanto fiscal como deliberativo ou de administração, devido à importância da sua colaboração na gestão da governança do Instituto. Além de ser exigido dos conselheiros que tenham postura técnica, ética e independente, é responsabilidade dos conselheiros também garantir independência e transparência nas decisões, realizar análise técnica criteriosa de documentos, monitorar continuamente riscos e indicadores, fiscalizar a gestão e assegurar conformidade normativa. Essas são algumas das responsabilidades dos conselheiros de RPPS. Para os conselheiros, também é importante ter conhecimento dos principais desafios do RPPS, que seriam a sustentabilidade, ou seja, manter o equilíbrio financeiro e atuarial para garantir o pagamento dos benefícios no longo prazo e conciliar a arrecadação contributiva, folha de pagamento, aportes periódicos e retorno consistente dos investimentos. Todos esses são pilares que contribuem para a boa gestão e, consequentemente, todos os conselheiros, tanto deliberativo quanto fiscal, precisam ter uma lupa apontada para esses pilares que norteiam a atuação dos RPPS. No mesmo sentido, é importante que os conselheiros possuam entendimento
do porquê que existe déficit no RPPS. Podemos pontuar algumas situações que colaboram para o déficit do RPPS, sendo ele o crescimento desproporcional das folhas de aposentados e pensionistas, a arrecadação insuficiente, em alguns anos não temos o batimento, por exemplo, de meta atuarial, temos também a ausência ou insuficiência de aportes periódicos, o apelo para aquelas brechas que a legislação permite que o atual gestor tenha um benefício em detrimento do longo prazo e também pelas regras de benefícios que muitas vezes são generosas do ponto de vista dos servidores mais antigos em detrimento dos servidores mais novos. Historicamente temos várias reformas da Previdência, mas também temos várias regras de transição que permitem que o servidor traga benefícios do passado para ser usufruídos na sua aposentadoria no futuro. E agora, nesse ponto, vamos focar basicamente nos pontos de controle dos quais os conselheiros de RPPS precisam ter uma lupa ainda maior para que a sua atuação seja diferenciada do ponto de vista de controle e que a sua atuação possa trazer resultados para a gestão do RPPS. Dentre os principais pontos de controle, nós temos a política de investimento, que é o documento formal disponível para que o comitê de investimento possa atuar realizando os investimentos ou desinvestimentos necessários para buscar a meta atuarial. Outro ponto de controle que os conselhos devem ficar atentos é a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, tendo em vista que o seu crescimento é mensal e é a maior despesa do Instituto de Previdência. Nesse ponto, eu gostaria de abrir uma aspas para você que é conselheiro fiscal, principalmente de RPPS. Já vi em muitos casos os conselheiros ficarem presos às contas água, luz, aluguel de instituto e muitas vezes deixando passar uma despesa dessa magnitude que são as folhas de pagamento. Então, um apelo a você, conselheiro fiscal, que tenha um olhar mais seleto, um olhar mais criterioso na folha de pagamento dos RPPS, tendo em vista que é a fonte de maior despesa dos recursos previdenciários hoje aí no seu município. Dessa forma, é necessário que haja um maior controle, um maior monitoramento por parte, principalmente do Conselho Fiscal. Na mesma seara, nós temos a execução orçamentária, que é a análise das receitas e despesas, principalmente aí da taxa de administração, como o gestor do RPPS está atuando na execução das políticas previdenciárias, ou seja, na contratação de consultorias, no pagamento das despesas do próprio RPPS e também dos servidores que atuam nessa pasta. Um outro ponto de controle muito interessante hoje é a relação de ativos e inativos. A maior parte dos tribunais de contas hoje no nosso país já possuem um painel de controle específico para a RPPS, no qual você, conselheiro, você, gestor de RPPS, pode visualizar as informações inerentes do seu RPPS e visualizar informações pertinentes como essa, que é a relação de ativos versus inativos. Outro ponto de controle que os conselheiros necessitam estar atentos são aos parcelamentos e aportes. Vários entes federativos hoje possuem parcelamentos de contribuições previdenciárias pretéritas com seus RPPS, no qual é necessário ter um monitoramento mensal para que esses parcelamentos sejam quitados de acordo com o contrato firmado entre o ente federativo e o RPPS. Os conselheiros devem monitorar também os aportes previdenciários, de acordo com o que foi apontado no estudo atuarial, indicando sempre ao gestor do RPPS ações para que o seu RPPS tenha um direcionamento a ser superavitário. E por fim, nos pontos de controle, nós temos o Progestão RPPS, no qual você, conselheiro de RPPS, necessita estar atento e precisa conhecer as dimensões e as ações propostas por esse importante instrumento de governança que é o Progestão RPPS, no qual nós somos adeptos e incentivadores aqui no Saber RPPS, tendo em vista a elevação no nível da gestão dos RPPS por esse importante instrumento de governança. Todo conselheiro, tanto fiscal como deliberativo, ele precisa incentivar o seu instituto a implantar o Progestão RPPS, tendo em vista as melhorias que esse programa traz aos institutos de previdência e, consequentemente, a elevação do RPPS aos bons níveis e boas práticas de gestão previdenciária.
Um outro ponto importante que os conselheiros necessitam ter conhecimentos no RPPS é o fluxo da decisão dos investimentos. Então aqui fica clara a segregação de funções das decisões de investimento do Instituto. Então, primeiramente, nós teremos a elaboração da política de investimento, que é realizada pelo Comitê de Investimentos com o apoio da consultoria financeira. Essa minuta é encaminhada para o Conselho Deliberativo, no qual aprova a política de investimento do ano subsequente. O Comitê de Investimento executa essa política aprovada pelo Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal exerce o seu direito de fiscalizar essa atuação do Comitê de Investimento com base na política de investimentos aprovado pelo Conselho Deliberativo. Dessa forma, fica nítida a separação de funções dentro do RPPS, no qual o Comitê de Investimentos elabora, o Conselho Deliberativo aprova, o Comitê de Investimentos executa e o Conselho Fiscal fiscaliza a atuação do Comitê de Investimentos. Outro ponto importante que você, conselheiro, precisa ter entendimento no RPPS é a gestão atuarial, no qual, geralmente, os RPPS contratam uma empresa no qual realiza a avaliação atuarial anual do RPPS. Alguns RPPS do nosso país possuem no seu corpo técnico atuários como servidores efetivos, mas em sua maioria, os RPPS contratam atuários para que possam realizar a sua avaliação atuarial anual, no qual nos dará vários entendimentos, como a avaliação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, a identificação ou não de déficit, a indicação de medidas corretivas para no caso de déficit e projeções futuras. Importante destacar que a avaliação atuarial é um retrato da situação atual do Instituto naquele momento. E essa avaliação atuarial vai direcionar para que o RPPS volte a ser superavitário. Outro importante entendimento, conselheiro, é sobre o plano de benefícios, esse importante instrumento que suga todos os recursos do RPPS, ou seja, é o maior causador do déficit atuarial e financeiro no Instituto, no qual precisa ser sempre monitorado pelos conselhos, principalmente deliberativo nesse caso, no qual poderá propor medidas mitigatórias para o déficit atuarial. Podemos listar aqui como plano de benefício todos os benefícios de aposentadoria e pensão da sua lei do RPPS, no qual gera algum tipo de benefício ao servidor efetivo do seu ente federativo. Para minimizar esses impactos, a emenda 103 trouxe vários arcabouços jurídicos para que o seu RPPS possa diminuir o déficit atuarial. Outro ponto de controle que você, conselheiro, precisa estar atento é o Comprev, o recebimento e o pagamento do Comprev. O Comprev nada mais é do que um ajuste de contas feitos entre um ente federativo e outro. Em sua maioria, nós fazemos Comprev com o INSS, mas hoje também já está regulamentado a compensação previdenciária entre RPPS. Esse também é um importante conhecimento que você precisa ter, conselheiro de RPPS, para saber quanto está entrando de compensação previdenciária para o seu fundo previdenciário e também quanto está saindo de Comprev para outros RPPS e também para o INSS. Outro importante instrumento que pode colaborar na sua gestão, conselheiro de RPPS, é a implantação das boas práticas do Progestão RPPS, esse importante instrumento de boas práticas que os mais de 2.000 RPPS do nosso país hoje pode implantar para melhorar a governança e a boa gestão dos RPPS. Então você, como conselheiro de RPPS, precisa ter o conhecimento das dimensões e as ações necessárias para a implantação do Progestão e incentivar a gestão a implantar o Progestão aí no seu RPPS, tendo em vista as boas práticas que ele traz e a boa governança que transforma o seu RPPS em um importante instrumento de gestão para a boa gestão dos recursos previdenciários do seu município. E aqui fica o dever de casa, conselheiro, que mesmo que o seu RPPS seja pequeno, não tenha uma estrutura muito grande ou não tenha uma estrutura adequada para a implantação de um programa como esse do Progestão, mas fica o dever de casa de você estudar esse manual do Progestão RPPS e fazer indicativas ao gestor do seu RPPS do ponto de vista da implantação das boas práticas de gestão apresentadas por esse manual, tendo em vista que são boas práticas já validadas por muitos RPPS e que pode melhorar a gestão também do seu instituto.
Outro ponto importante, agora direcionado a você, conselheiro, são os princípios da integridade para a boa atuação do conselheiro no RPPS. Então, todos os casos em que você tiver algum tipo de suspeição ou impedimento para votar em alguma ação aí no seu instituto, é importante que você se declare suspeito ou impedido para que as decisões sejam mais imparciais possíveis do ponto de vista de uma boa gestão e também de segregações de função e também de imparcialidade. Então é importante que os conselheiros observem rigorosamente situações que comprometem a sua imparcialidade nas decisões e nas suas deliberações e se declare suspeito ou impedido de acordo com o caso. Outro ponto importante que os conselheiros devem ficar atentos é a destinação legal dos recursos previdenciários, tendo em vista que os recursos previdenciários hoje só podem ser utilizados para 3 situações específicas. A primeira delas é o pagamento de benefício, a segunda de compensação previdenciária, por isso falamos em alguns slides anteriores sobre a importância do Comprev no RPPS, e também para o pagamento da taxa de administração. Somente esses 3 tipos de despesas podem ser realizadas com os recursos previdenciários. Outro ponto importante a ser concatenado pelos conselheiros é sobre a extinção do RPPS, sobre essa possibilidade hoje dos RPPS serem extintos, mas temos que lembrar que toda a responsabilidade sobre essa extinção recai sobre o ente federativo, ou seja, a assunção integral dos benefícios continua por parte do ente federativo. Então, antes de levantarmos qualquer bandeira quanto à extinção do RPPS, é importante que se faça um estudo pormenorizado, principalmente um estudo atuarial, para que se chegue na melhor conclusão possível sobre a extinção ou não do RPPS. O que podemos adiantar é que a maior parte dos estudos que nós temos conhecimento não foram viáveis a extinção do RPPS, tendo em vista o custo que o ente federativo teria para fazer a transição, ao invés de ficar com o RPPS. Então, antes de levantarmos qualquer bandeira no sentido da extinção do RPPS, é importante estudarmos sobre esse importante instrumento que a Portaria 1467 trouxe e possamos ter o conhecimento necessário para a tomada de decisão. Já chegando ao final da nossa apresentação, nós temos agora a certificação profissional como um instrumento para elevar a governança do nosso RPPS, e como todos nós estamos passando por esse processo, eu já fiz as 3 provas de certificação no seu mais elevado nível e hoje já trago essa certificação no meu currículo. Acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo também já são certificados profissional RPPS, e falar desse instrumento é importantíssimo para nós, servidores de institutos e conselheiros, dirigentes, membros de comitê de investimento, pois com todo o conhecimento agregado na certificação profissional, nos dá um panorama geral do funcionamento do Instituto de Previdência, do RPPS, no qual vocês, como conselheiros, podem atuar de forma muito mais direcionada e assertiva. Então, primeiramente, sobre a certificação profissional, é uma exigência legal, mas que ela traz fortalecimento institucional para os RPPS, além de agregar uma boa bagagem de conhecimento técnico para todo aquele que se dispõe a estudar para essa importante prova de certificação, sem contar que traz uma excelente qualidade nas decisões do RPPS, seja pela diretoria executiva, seja pelo comitê de investimento e seja também pelos conselhos deliberativo e fiscal. Por fim, deixamos aqui para você, conselheiro, um dever de casa, um compromisso com excelência na gestão previdenciária do seu Instituto de Previdência. Alguns pontos para que você possa contribuir com a elevação do nível da gestão e da governança no seu município. Te convidamos a implementar mecanismos de controle contínuo e efetivo aí no seu conselho. Te convidamos a assegurar a certificação de todos os gestores e conselheiros aí do seu RPPS. Incentive que todos tirem essa importante certificação profissional. Fortaleça a transparência e a prestação de contas aí no seu instituto. Incentive a publicação de um site do Portal da Transparência próprio do seu RPPS. Incentive a promoção da educação previdenciária aos seus aposentados e pensionistas e também aos segurados ativos do seu RPPS, e busque permanentemente o equilíbrio financeiro e atuarial do seu RPPS, tendo em vista que ele será o mecanismo que suportará a sua aposentadoria ou a pensão daqueles que você ama em um futuro muito próximo. Para finalizar, uma pequena mensagem sobre governança, que a governança é o caminho para um futuro previdenciário sustentável. Melhoremos a nossa governança, assim estamos melhorando a nossa previdência.
Ficamos por aqui. Esses são os contatos do Saber RPPS. Teve alguma dúvida sobre esse vídeo? Entre em contato conosco que nossa equipe estará prontamente disposta a tirar as suas dúvidas e também mantermos um diálogo sobre a boa gestão previdenciária dos RPPS. Além disso, te convido a conhecer o Saber RPPS. Hoje atuamos com a certificação profissional RPPS. Os nossos simulados direcionados para a prova de certificação estão ajudando centenas de servidores de RPPS a conquistar a sua tão sonhada certificação profissional RPPS, além de prestarmos assessoria também para a implantação da certificação institucional Progestão RPPS aí no seu instituto. Dúvidas sobre a implantação do Progestão RPPS e sobre a sua prova de certificação profissional RPPS, conte conosco nos nossos meios de comunicação. Dessa forma, ficamos por aqui. Contamos com seu empenho e sua dedicação para a melhoria dos RPPS em nosso país, a começar pelo seu Instituto de Previdência. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Fique com Deus e até os próximos vídeos.